Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Vai gerar um incentivo para os estudantes darem mais foco nessa prova, nessas competências teóricas. Também, claro, positivo para a instituição, que vai poder avaliar como está a grade curricular com mais frequência. O Brasil tem hoje quase 400 cursos de medicina. A expansão, acelerada nas últimas décadas, aumentou a oferta de mão de obra especializada, mas, por outro lado, levantou alertas sobre a qualidade do ensino e a formação dos futuros médicos. Agora, o Ministério da Educação anunciou que vai avaliar anualmente os cursos de medicina, uma medida que promete aumentar o rigor e a transparência no ensino superior. Como essa avaliação vai funcionar? Quais critérios serão utilizados? E o que isso representa para universidades, estudantes e para a sociedade? Quem explica tudo isso ao JR 15 Minutos é Lúcia Teixeira, presidente do SEMESP, entidade que reúne mantenedoras e instituições de ensino superior de todo o país. Seja bem-vinda, professora Lúcia. Obrigada, prazer em falar com vocês. Quem participa comigo também dessa conversa é o repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. O Emerson, qual é o objetivo central dessa mudança anunciada pelo Ministério da Educação? Oi, Fara. Olá, professora Lúcia. Fara, o Ministério da Educação quer aumentar o rigor sobre a qualidade dos cursos de medicina, que hoje são muitos, mas que variam muito em relação à qualidade. Segundo o Ministério, o foco é garantir a formação de profissionais mais preparados para atuar em todo o sistema de saúde do país. Professora Lúcia, como você avalia essa decisão do MEC? Nós avaliamos de uma forma muito positiva, porque tudo que vem a fortalecer ainda mais a formação médica, a qualidade do ensino superior e também a sua inserção, a inserção do aluno no SUS, no Sistema Público de Saúde, recebe o nosso aplauso. O SEMESP tem colaborado muito com o MEC, propondo também soluções, propondo aperfeiçoamento sempre. E sempre levantando a questão que este exame deve respeitar as diretrizes curriculares nacionais, isto é, aquilo que é ensinado nas universidades, a missão institucional, não é? E também a proposta pedagógica de cada instituição, de forma que possamos fazer com que cada vez mais boas práticas acadêmicas estimulem a melhoria permanente dos cursos. E o ENAMED, não é, que será um novo ENAD, para os cursos das áreas médicas, ele será, então, aplicado anualmente, ao invés de 3 em 3 anos, como é para todos os cursos, e ao invés de 40 questões, terá mais 100 questões, né? Isso a gente enxerga de uma forma positiva, desde que também este conteúdo, que será também aplicado pelo INEP e poderá ser válido para aqueles que se interessarem no ENARE, que é o Exame Nacional de Residência Médica, então que isso sirva também para promover a qualificação profissional com foco no compromisso social e na excelência dos cursos. Professora, o Brasil tem quase 400 cursos de medicina ativos, o segundo maior índice do mundo, atrás apenas da Índia. Esse crescimento foi, de certa forma, descontrolado? Essa avaliação periódica pode ajudar a avaliar esse cenário com mais clareza? Veja bem, o Brasil ainda, de acordo com o levantamento da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, no último levantamento, nós tínhamos 23,57 médicos para cada 10 mil habitantes, quer dizer, nem 24 médicos para 10 mil habitantes. Entre os 197 países avaliados, o Brasil estava no 79. Né? Ainda estamos muito abaixo. Na América Latina, de 20 países, o Brasil está em 10º lugar. Né? Entre os países desenvolvidos, dos 25 países, nosso país ainda está em último lugar. Então, nós precisamos de médicos bem formados para esse nosso país continental, né? Dos BRICS, dos quais a gente participa, desses 5 países, o Brasil está em 3º. O primeiro lugar está a Rússia, segundo colocado é a China. Então, nós temos necessidade de médicos, mas, claro, médicos bem formados e que se possa, então, supervisionar aquelas instituições e orientar aquelas instituições que, por acaso,
tem alguma distorção nisso e para que a gente possa realmente fazer com que o talento daquele que deseja ser médico, deseja servir o seu paciente, o país, ele possa, então, encontrar também abrigo no próprio país, porque muitos vão cursar na Rússia, vão para outros lugares da América Latina, porque não encontram vagas ainda no país. Então, vejam as distorções que a gente ainda sofre. E o que é preciso, sim, é que a gente tenha mecanismos de avaliação, bons mecanismos de avaliação, e que também possamos orientar as instituições que, por acaso, não estejam bem oferecendo esses cursos para sanar esses problemas. A formação médica é muito importante, o país precisamos ter essa responsabilidade. E o ENAD anterior, da forma como era feita, o aluno não tinha nenhuma responsabilidade, porque, por exemplo, agora ele pode aproveitar aqueles que quiserem para a sua residência médica, o que é um ponto importante. Isso vai contar também para ela, essa nota pode contar, né? E antes não, era um exame que não ia para o seu histórico, quer dizer, o aluno não tinha um compromisso nenhum em realizar um bom exame. E, às vezes, servia só para uma lógica de ranqueamento, qual era a melhor instituição e não era. E a forma como o exame era feito, não é, que é de acordo com o desvio padrão, nem sempre você mede, não é, aquilo que é ensinado. E como vai funcionar essa avaliação? Quais são os principais critérios que o MEC pretende utilizar para analisar a qualidade dos cursos? Então, será um exame unificado, não é, de avaliação dos ultimoanistas de medicina. É um exame tipo um guarda-chuva, se chama, né? Terá com base aquilo que já era um exame que acontecia de 3 em 3 anos para todas as faculdades, né? Se chama Exame Nacional de Avaliação do Desempenho do Estudante. Só que agora, para a medicina, nós teremos anualmente, né? Eles poderão, os alunos que estiverem inscritos, quer dizer, a própria faculdade deve inscrever, os ultimoanistas, né? Eles também podem indicar o seu interesse que essa nota da prova seja aproveitada para o processo seletivo de residência médica, o que é interessante. E, além de outras pessoas, inclusive médicos, podem participar desse processo seletivo para os programas de residência médica, não é isso? Esses resultados serão, então, oferecidos para essas duas solicitações e será avaliado de acordo com as diretrizes dos cursos em clínica médica, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde mental e saúde coletiva. Professora Lúcia, existe a possibilidade de cursos serem fechados caso não atendam aos padrões estabelecidos? Existe previsão de alguma punição para os que tiverem desempenho abaixo do esperado? Veja bem, normalmente isso acontece para todos os cursos. Aquelas instituições porque não apenas o ENAD ou o ENAMED mede, né? Mede a qualidade dos cursos, né? Há inclusive uma polêmica em relação a isso, né? As instituições passam por avaliações de autorização de curso, quando reconhecem os cursos, enfim. Então, sempre isso deve servir para mais um tipo de medição, né? Mais um tipo de avaliação e de orientação. Agora, veja bem, nós temos características regionais nesse nosso país continental. E, às vezes, uma instituição ela está focada, inclusive, para atender uma medicina tropical, e isso a gente não pode tolher, né? A gente tem que incentivar a inovação, tem que incentivar que cada instituição também atenda os problemas de saúde da sua região, né? Esse será mais um termômetro para uma avaliação e ele, como tudo, tem também críticas, tá certo? Também há críticas em relação ao ENAD, que deve ser cada vez mais aperfeiçoado e que agora, para a medicina, se chamará ENAMED. Sobre os estudantes, há algum risco para quem está cursando medicina em faculdades que possam ter um desempenho ruim? O que pode acontecer com esses alunos? Quero tranquilizar esses alunos, como eu disse anteriormente, não havia nenhum compromisso deles em fazer o exame, tá certo? Porque aquilo não ia para o histórico escolar. Para eles, isso poderá acrescentar, é mais uma situação para que eles possam ter uma nota para a seleção da residência médica. Então, eles devem agora
se esforçar, não é, para poder ir bem nesse exame, porque ele poderá aproveitar para uma residência médica. E aí sim, né, a importância das residências médicas para a melhoria do ensino do país, essa qualificação que o aluno tem que fazer. Nós temos que aprimorar cada vez mais esses investimentos nesses exames, os estágios supervisionados, que são junto com a rede pública de saúde, fortalecer o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e também o investimento na infraestrutura das instituições, na formação docente, que tem que ser cada vez mais atualizada, não uma formação voltada para o passado, mas sim para um novo momento, né, de inserção na rede pública, e também um momento em que o estudante deve estar voltado com a sua realidade, a realidade de carência, não é, e da saúde pública, que ainda é muito deficiente. É verdade, professora. Agora, essa nova política do MEC pode limitar a abertura de cursos em municípios menores, por exemplo, ou não há esse risco? Atualmente, veja bem, já não há uma possibilidade de abertura de cursos de medicina, a não ser pelo Mais Médicos, não é? Que a atual tem que estar dentro de municípios menores, tem que ter uma série de situações, na verdade, número de leitos SUS, de médicos, né? Quantidade de médicos. Mas há também uma crítica a isso, porque você limita a possibilidade, né, de que instituições fortes que queiram oferecer um bom ensino, que estejam muito ligadas à rede de saúde, aos hospitais, atualmente elas não podem abrir. Então, veja bem, o que seria necessário que se supervisionasse, que se regulasse o ensino com essa constante avaliação e com a possibilidade de que os que têm alguma deficiência possam melhorar, né, que eles possam ter essa orientação, essas instituições, e também que se possibilite que as instituições que são fortes, que têm essa possibilidade de melhorar a saúde pública do país, estejam elas em pequenas cidades ou grandes cidades, que elas possam oferecer esse serviço, porque atualmente não podem. Professora, para a gente concluir, o Conselho Regional de Medicina defende um projeto que está em análise no Senado e que prevê uma avaliação nacional de validação do diploma médico, a exemplo do que é feito nos cursos de Direito com a prova da OAB. Professora, como as instituições de ensino enxergam essa possibilidade? Veja bem, nós vemos com uma certa crítica, porque pode, com essa medida, reduzir os currículos à preparação apenas para a prova e não formar para o que você realmente precisa. Você vai ter uma série de cursinhos, né, que vão formar para essa prova e não as competências essenciais, que são muitas, né? Já a ESENAD, e acreditamos que o ENAMED, que surge até em função do diálogo que tivemos com o MEC, INEP, o ENARE, que vai estar ligado para a residência médica, o Revalida, isto é, que faz a revalidação dos diplomas de brasileiros ou de estrangeiros que fizeram cursos em outros países, não é? Esses exames são suficientes, além do acompanhamento do MEC, da regulação e da supervisão, não é? O INEP tem competência para isso, não é? Acreditamos que isso seria mais um ônus financeiro para os alunos que já são submetidos a 6 anos de ensino, não é? E acreditamos, sim, no Conselho Federal de Medicina, que tem um papel muito importante na fiscalização do exercício profissional e essa integração que ele pode sugerir, mas talvez isso reduza a importância e os currículos sejam apenas, vamos dizer, formatados e não oferecer o essencial para uma formação médica, porque nós vamos reduzir a uma preparação para uma prova que vai medir em poucas horas, 6 anos de curso. Muito bem, nós terminamos agora a edição 1160 do podcast 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da professora Lúcia Teixeira, presidente do SEMESP, entidade que reúne mantenedoras e instituições de ensino superior em todo o país. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Agradeço também a presença de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Valeu, Emerson.
Obrigado, Fara, e agradeço também à professora pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!